Olá, caros amigos, caros irmãos. Estamos aqui com nossos irmãos do Centro Espírita Irmã Sheila para mais um estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, mais propriamente, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, dos itens 7 a 13. Então, essa é a nossa conversa hoje, né? O que será que materialmente é verdadeiramente nosso? Qual a utilidade dos bens terrenos, né? Tudo aquilo que nós experimentamos neste mundo. Então, iniciando a nossa conversa, nós vamos buscando aqui, logo no item 7, né, a utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, né? Nós vamos encontrar nesse capítulo mensagens de Allan Kardec, ponderações de Allan Kardec sobre o tema. Vamos encontrar também mensagens dos espíritos. Então, nesse item, ele começa dizendo, né, que se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação dos homens, né, daqueles que a possuem, Deus então teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição, né? Então, como ele diz aqui, um obstáculo absoluto. Pode ser um obstáculo, mas não é um obstáculo absoluto, ou seja, não é para toda a gente um obstáculo, né? E Deus então teria colocado aí um meio de perdição na mão daquelas pessoas que não teriam condição de gerenciá-la, né? E claro que a riqueza, ela é uma prova muito mais difícil do que a miséria, porque ela excita no homem todas as paixões que nós podemos imaginar. Quando a gente tem dinheiro, né, quando o homem tem dinheiro, nada é para ele um limite, né? E ele vai realmente para os excessos, né? Como nós aprendemos, né? Quando sem estrutura moral ainda, o espírito, né? Ele vai para essas vertentes, né? De colocar em prática todas as suas perturbações, todos os seus vícios, tudo aquilo que ele traz como condicionamento de vidas anteriores. Quando Jesus então diz ao jovem assim, né, desfaze de tudo que você tem e vem para me seguir, ele não queria verdadeiramente estabelecer como princípio, né, que a gente deveria desposar, né, despojar, jogar fora tudo aquilo que a gente possui, porque isso nos tornaria o quê? Um necessitado também, né? Então nós vamos encontrar que não é assim que Jesus quis dizer. O que ele falou está relacionado ao apego, apego demasiado aos bens terrestres, que é um obstáculo à salvação. Quando nós falamos de salvação, nós não estamos falando de uma salvação como a religiosidade comum entende, como os nossos irmãos religiosos entendem, que é um lugar para onde a gente vai, ganhar o reino dos céus, porque Jesus falou que o reino dos céus está dentro de nós. Então, quando fala aqui de salvação, nós estamos falando de um estado de alma, de nos salvarmos de quem nós somos, né? Da gente não perpetuar as funestas consequências de continuar sendo quem nós somos, porque isso aí nos levaria ao sofrimento. Então é muito interessante quando Jesus fala, vem e me segue. Ele não está falando para ele que ele deveria abdicar da vida dele, mas para segui-lo. E seguir é colocar em prática o que ele estava ensinando. Mas muitas vezes o apego, né? O apego faz a gente esquecer Jesus e focar toda a nossa atenção na vida material. Hoje a gente percebe, né, as ambições ilimitadas no mundo, né, aquelas coisas que acontecem que as pessoas mergulham completamente e se não tomarmos cuidado nós também. Então o dinheiro ele é uma prova muito mais a fortuna, muito mais perigosa, porque excita todas as paixões e facilita, né, a gente praticar aquilo que a gente não deve, né? Mas diz ainda o Evangelho, né, se a riqueza fosse, né, se ela é, melhor, se ela é uma fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, né, é preciso tomar-se não a coisa, mas o homem que dela abusa, como abusa de todas as outras coisas de Deus. Pelo abuso ele torna pernicioso o que poderia ser mais útil. Então não é o problema não é a riqueza, né? É o abuso do que ela proporciona. Controlado, né? Administrado de maneira
com caridade, né, com amor ao próximo, que tudo nessa vida nós temos que administrar com amor ao próximo, até o ponto que nos tornemos incapazes de prejudicar a quem quer que seja. Então, as coisas materiais, né, a fortuna, o dinheiro, os benefícios que a gente tem, ele entra nesse diapasão, regulando essa sonoridade da vida, que é o amor. Essa sonoridade bela, harmônica, que é a lei divina, que deu ao homem tudo o que ele precisava para o seu crescimento, não para a sua destruição. Mas as más paixões acabam trazendo ao espírito e proporcionando a ele um exercício de tudo aquilo que ele tem de inferior, né? Mas o homem tem o quê? Qual é o nosso compromisso? Trabalhar pelo aprimoramento do mundo em que nós habitamos. Então, para isso, é necessário que nós tenhamos recursos, né? Para esses recursos, para poder proporcionar a ciência, proporcionar todas as atividades, né, que sejam importantes para a atividade humana, de crescimento e de evolução que nós vamos encontrando, né. Agora, é natural que tenhamos no mundo desigualdades, né, lógico que não é possível dar a todo mundo a mesma coisa, né. Por quê? Por que será então que todo mundo não tem as mesmas coisas? O evangelho diz que, em primeiro lugar, é porque nem todo mundo é igualmente inteligente, ativo, laborioso, né, para adquirir, nem moderado e previdente para conservar. Então, nós temos vícios de comportamento emocional e moral, não faz com que a gente seja tão laborioso assim para conquistar, para conseguir administrar esses bens de maneira que a gente não perca eles, né? Então, só que se a gente pudesse dividir todos os bens do mundo equitativamente, né, de maneira igual para todo mundo, o que aconteceria? Pela diversidade de caracteres, de inteligência, sentimento, logo isso aí, essa harmonia seria quebrada, porque haverá sempre aquele que tem uma percepção maior pela sua inteligência, pela sua sensibilidade, de como fazer render, e o outro não consegue reter. Então, acontece esse processo de haver essa perca daquele recurso, né? Então, a fortuna é para todos nós um meio de provar-nos moralmente. Nós recebemos o dinheiro no sentido quando ele é um dinheiro de um montante muito grande, diz o Evangelho que a fortuna é um meio de prová-lo moralmente. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva. Por isso desloca incessantemente cada, cada um deve possuí-la para experimentá-la, para se servir dela. Então, o Criador, de tempos em tempos, ele modifica os painéis, né, de onde estão as fortunas humanas, para quê? Para que todo mundo tenha a condição de experimentar tanto a falta do dinheiro, né, para desenvolver determinados sentimentos, quanto ter o dinheiro, ter a fortuna, ter o poder, para que o espírito possa aí desenvolver outros recursos e outros valores que ele precisa, né? Então, há ricos e pobres, ele diz, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência, da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade, da abnegação. Então, olha só o grande desafio que o dinheiro e a falta dele traz para o espírito. Então, a pobreza ajuda o espírito a desenvolver o quê? Paciência, resignação. Há espíritos que passaram muito tempo detendo poderes, né, detendo recursos materiais muito altos, e desenvolveu uma arrogância, uma empáfia, uma prepotência. E ele precisa de encarnações mais singelas, mais tranquilas, para desenvolver essa humildade, essa paciência, essa doçura, que somente pode ser desenvolvida no contato com o outro, com o semelhante, olhando um para o outro de igual para igual, coisa que o dinheiro muitas vezes não proporciona. Aquele que tem olha de cima, né? Olha humilhando, olha pisando. E aquele que tem a prova da caridade e da abnegação, ou seja, de saber empregar aquele recurso não apenas para si, mas para que todos aqueles que estão sob a sua guarda ou estão próximos, onde ele puder, sejam então promovidos também, em todos os sentidos imagináveis, né? Aí a gente reclama, é claro, né, que algumas pessoas possam ter a fortuna, né? As ignóbeis paixões que a cobiça provoca, né? E se pergunta se Deus é justo
a dar riqueza a determinadas pessoas que têm esses vícios, né. Ele fala assim: "É certo que se o homem não tivesse senão uma existência, isso não justificaria, mas nós vamos sendo provados por Deus, administrando as coisas, cada um assim no seu tempo, para adquirir conhecimento, maturidade, entendimento, né. Então, nesse sentido, o pobre não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos. Os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem, né, porque se alguém abusar dos recursos materiais, né, do dinheiro, da fortuna, ele vai naturalmente precisar de uma oportunidade para vir sem ela, a fim de que compreenda o que passam aqueles que não têm e que são ignorados por aqueles que têm, né, e para desenvolver sentimentos que ele não possui. Então a fonte do mal, ela está onde? No egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmo quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então, o egoísmo e o orgulho, eles são duas chagas que estão em toda a humanidade. A gente pode até achar que não tem, né? Mas todos temos egoísmo, todos somos orgulhosos, todos somos vaidosos, né? Trazemos aí essas chagas, e se houver um recurso a mais que a gente possa realmente se apoderar dele, naturalmente nós começamos a fazer, aflorar essas chagas, né? Esse mal que é o egoísmo e o orgulho. Então devemos combatê-los. E o meio de combater o orgulho e o egoísmo é a caridade. É aquele pensamento benevolente que a gente tem que ter de querer sempre ver o bem do próximo. Quando nós cultivamos esse pensamento, nós estamos aí na direção do semelhante, né? E seguindo ainda o Evangelho, nós vamos encontrar a verdadeira propriedade. O que verdadeiramente é nosso? Né? O que a gente possui verdadeiramente? Né? Será que tem alguma coisa que realmente a gente possui? Né? Então, aquilo o que verdadeiramente nós possuímos? Aquilo que a gente pode levar desse mundo. Né? O que nós podemos levar desse mundo? Aí nós temos uma mensagem, né, de Blaise Pascal. Ele foi filósofo, matemático, né, cientista, teve uma vida curta, né, viveu 39 anos, mas foi um grande colaborador da ciência, foi um grande pensador, né. Então, ele vai falar da propriedade plena, da propriedade legítima, do que verdadeiramente é a propriedade para nós, né. Então, qual que é a verdadeira propriedade, né? O que de fato nos pertence? Nós vamos encontrar então que nada de que é do uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, porque tudo o que é de uso do corpo vai fazer o quê? Vai ficar aqui, nós não levaremos. Então, o que é de uso da alma? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais conquistadas pelo homem, estas são posses absolutas dele, ninguém pode lhe tirar, né. Então, ele é dono dos valores que conquista, morais, dos valores morais, né, dos valores da inteligência, dos valores do conhecimento, ele é dono, né, aí é dono, né. O corpo e os bens materiais são apenas meios que compete, né, que ajuda a encontrar os valores da alma. Então, nós vamos percebendo que o corpo, né, as coisas, elas são meios para que a gente busque os valores da alma. Então, a gente só dono do quê? Dono do que a gente pode levar. E novamente dizendo aí, né, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso nós podemos levar, né. Quando chegamos no mundo espiritual, né, a gente chega da Terra, ninguém vai perguntar o que a gente era aqui, o que a gente fazia, vai perguntar o que a gente trouxe. O que a gente trouxe? Será que a gente está pobre ou será que a gente está rico? Depende do que nós trouxemos. Então, os bens da terra, eles pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade. E o homem deles não é senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Então, nós somos usufrutuários. As pessoas costumam dizer assim: é meu, né? Essa é minha propriedade, é o meu carro, é a minha casa, é o meu corpo. Nada disso é nosso. Nada disso é nosso, porque nós não podemos levar nenhum deles, né. E os lugares do mundo espiritual não se compram. Não adianta a gente querer
chegar no mundo espiritual dizendo: "Ó, eu era o barão tal, eu era o fulano de tal, eu tinha isso, eu tinha aquilo, então eu quero um lugar bom aqui". Não, lá não se compra os lugares, tá? É por merecimento, o espírito vai parar num lugar cuja vibração, cuja sintonia o represente, né. Então uma propriedade, aí nós vamos ver que coisa linda sobre a verdadeira propriedade, eu acho essa frase maravilhosa. Uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para possuir não se fez mal a ninguém, porque será pedido conta de uma moeda mal adquirida em prejuízo de outrem. Qualquer coisa que nós façamos que prejudique os outros, que seja minimamente, não é verdadeiramente mais nosso. Não temos o mérito mais daquela conquista. Então, tudo que nós conquistarmos nesse mundo, cujos valores se incorporarão à nossa alma, até as coisas materiais, se incorporarão à nossa alma, é aquele que para ganhar a gente não prejudicou a ninguém. Ganhamos com o nosso esforço, nossa luta, nosso trabalho, mas não prejudicamos a ninguém, né? E o emprego, né, da fortuna, qual o melhor emprego? Nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, né? Se o ouro, né, se o amor ao ouro, ao dinheiro, às coisas materiais nos domina, nós temos que tomar cuidado, né? Cuidado para que a gente pode estar recebendo a oportunidade de se dar, né, as alegrias das paixões, mas não as alegrias celestes, que são as alegrias da alma. Então, será perguntado ao espírito, né, quando chegar também ao mundo espiritual: "Que fizestes, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras não fizeste senão servir a tua satisfação pessoal". Então, o egoísta, o orgulhoso, ele vai prestar conta à sua consciência e vai perguntar-se a ele o que ele produziu com aquilo tudo. Vai falar: "Ah, eu comprei empresas, eu comprei imóveis, eu fiz isso, fiz aquilo". Não, eu quero saber o que você produziu. Quais quais bênçãos você espalhou com o recurso que você tinha? Vai ser perguntado para nós, né. Então, qual que é o melhor emprego, então, da fortuna, do dinheiro? É só observar o ensinamento de Jesus: "Amai-vos uns aos outros". Então, aquele que está animado desse amor ao outro, ao próximo, né, ele tem uma linha de conduta traçada, né, sempre direcionada. E o emprego é sempre a caridade. Gente, caridade não é só distribuir, mas é tratar com justiça, tratar com equidade, com respeito, o trabalho do outro, remunerar corretamente, dar o pão se for necessário, dar o remédio, o auxílio, mas, sobretudo, tratar com justiça, né? Produzir para que as pessoas possam se beneficiar daquilo que a gente tem também, não ficar retendo apenas para a nossa satisfação pessoal, né? Então, aquele que está munido desse sentimento, procura o infeliz e o reergue sem humilhar. Ajuda a todos, mas não mostrando que ele está ajudando porque ele pode, porque ele tem dinheiro, porque ele tem recursos. Se nós fazemos isso, nós estamos humilhando as pessoas. Muitas vezes as pessoas recebem porque não tem outra alternativa. Ela não tem outra forma, né? Então ela recebe dessa forma. Então, não repilais, ele diz aqui, né? O espírito protetor diz assim: não repilais o queixume com medo de seres enganado. Alivia primeiro, pergunta depois, né? O Chico falava isso, sempre falavam para ele: "Chico, você fica aí dando dinheirinho para todo mundo". "Ah, meu filho, o dinheirinho faz bem, ajuda muito". Ele não ficava perguntando o que a pessoa ia fazer com aquele dinheiro, isso não é problema dele, né. Ele proporcionava o bem-estar às pessoas dando pequeninas quantias, né. Mais a atenção dele, o carinho, do que qualquer outra coisa, né. E o Espírito continua falando aqui que o nosso bem-estar material, ele é objeto da nossa maior atenção. Nós damos muita importância e pouca importância ao nosso aperfeiçoamento moral. Qual é o maior tesouro que nós levaremos desse mundo? A nossa melhoria, os nossos recursos morais, aquela, aquelas virtudes que a gente conquistou da paciência, da tolerância, do perdão, do amor ao próximo, da dedicação, da doçura, da afabilidade, da bondade. Tudo isso é um tesouro inalienável. E a gente tem que fazer tudo o que puder para conquistar esses tesouros. Temos que usar tudo o que a gente tem para conquistar esses tesouros, né? Então, eh, quantas penas, cuidados e tormentos se inflige, quantas noites de sono sem dormir para aumentar uma fortuna frequentemente mais suficiente. Quantas vezes a gente perde noites de sono para querer uma coisa que
Na verdade, não estamos precisando dela, já temos o suficiente, né. Então o amor imoderado à fortuna, né, que os gozos proporciona, ele é egoísmo, cupidez e orgulho. Então temos que tomar cuidado. Egoísmo, cupidez e orgulho, esse amor imoderado, né. Não é que a gente não deve ter cuidado com os bens materiais, mas aquele amor imoderado, aquela coisa que a gente não desgruda, não solta de jeito nenhum, e passa por cima das pessoas, engana, mente, trapaceia, faz qualquer coisa para possuir aquilo que a gente quer, né. Então isso é muito interessante. Eh, e nós temos uma mensagem do Fenelon, né, que ele diz assim então: "O homem sendo depositário", mais uma vez ele usa o frutuário, depositário, não somos donos, né, "lhe será pedido severa conta do emprego que dela tiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não fazê-lo servir senão a satisfação pessoal", né. É o emprego contrário, né, o emprego bom todas as vezes que dele resulta o bem, qualquer a outra. E não está dizendo que tipo de bem, qualquer coisa que nós pudermos produzir para o semelhante, desde que isso tenha como finalidade minorar, diminuir, socorrer a indigência do semelhante com aquilo que a gente precisa. Prevenir a miséria, né? Auxiliar nas grandes missões, nas fortunas. Então, o dinheiro serve para tudo isso, né? Ele é o estimulador do trabalho, né? Ajuda, socorre, né? Aquele que dá um trabalho, ele está fazendo melhor do que aquele que dá uma esmola, embora a esmola seja em algum momento necessária. Porque muitas vezes a esmola humilha, degrada, né. A pessoa que recebe a esmola, ela recebe aquilo pressionada por uma necessidade terrível, e há o viciado que pede a esmola também. Então, esse espírito está se degradando, ele está se achatando moralmente, né. Então, o Fenelon recorda para a gente, né, que a gente precisa buscar os gozos, o gozo, tomar cuidado com o gozo material, porque ele é o gozo do egoísta. E deixa sempre um vazio no coração. Muitas vezes os bens materiais deixam esse vazio, a pessoa tem tudo e não é feliz. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm tudo e não é feliz, né? E ele encerra a mensagem dizendo uma coisa lindíssima: "A todos aqueles que podem dar, pouco ou muito, eu direi, pois, dai esmola, quando for necessário, mas sobretudo, eh eh, mas tanto quanto possível convertei-a em salário", então, ou seja, da condição da pessoa ganhar por ela mesma o benefício e o recurso. Então, meus irmãos queridos, nós vamos percebendo nesse estudo que a fortuna tem a sua função no mundo em que habitamos. Ela é a promotora do progresso, ela estimula a ciência, estimula o bem em toda parte, mas ela é também um grande obstáculo porque nós somos orgulhosos, egoístas, vaidosos, e temos muitas vezes nós colocamos o dinheiro a serviço desses vícios e temos que buscar as virtudes, trabalhar a inteligência, buscar o conhecimento, a caridade, o amor ao próximo. Isso tudo promove as criaturas e nos promove também, fazendo com que deixemos a terra com carregando conosco um verdadeiro tesouro, sobretudo quando investimos tudo isso para ganhar valores morais. A verdadeira moral trazida e ensinada pelo Cristo. Então, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos conceda a sua paz, trazendo aos nossos corações a luz do discernimento. Assim seja.